Nós estamos caminhando no Evangelho de Jesus segundo Mateus, já há alguns domingos, mas de vez em quando paramos para pensar em outro assunto, de uma forma bem livre. A missão caminha assim, a missão é uma pipa solta ao vento. Então a gente faz um programa, mas a verdade é que de vez em quando muda. Então semana passada estudamos Mateus 8 e 9, e hoje resolvemos estudar sobre fake news, né? Um assunto que pouca gente tem ouvido falar nesses dias. Mas quando um assunto assim, né? Eu estou brincando, quando o assunto é muito falado, e às vezes tem a ver com coisas da palavra de Deus que nos influenciou de uma forma muito mais séria, porque uma fake news na internet, tem um peso já desgraçado, né? Muda comportamento, opiniões e tal. Uma fake news na internet, a nível relacional, sobre alguém, já é uma miséria. Agora você imagina uma fake news na Bíblia, ou em relação à Bíblia, não que ela esteja na Bíblia, mas em relação à Bíblia. E como o assunto veio à tona essa semana, tantas vezes, fake news, eu lembrei, né, de Davi e Golias. A história de Davi e Golias, como eu aprendi na infância, é uma das histórias mais conhecidas na Bíblia. Tem livros sobre Davi e Golias, tem filmes sobre Davi e Golias, e eu relacionei aquilo que ou eu não aprendi, porque eu devia estar conversando na hora. Eu não estava usando o WhatsApp na hora, mas eu poderia estar conversando na hora. Então não devo ter aprendido, certo, né? Eu era criança e eu não era nerd, nunca fui. Então eu era uma criança atrapalhada também, né? Graças a Deus. Porque tem mães que reclamam quando os filhos são meio assim levados, né? Reclama e diz assim que o filho dá trabalho e tal. Graças a Deus, pior se não desse, né? Mas a verdade é que eu ou não ouvi na hora que a professora falou, ou não entendi, ou faltei a aula, ou de fato, vou deixar por último a culpa para a professora, que ela pode ter omitido a informação sobre Davi e Golias. A verdade é que eu cresci com essa história na cabeça do Davi e Golias, até aprender que alguns conceitos, alguns princípios que eu guardei da história eram fake news, não eram verdade. Não era aquilo exatamente que estava escrito na Bíblia. E isso atrapalha demais, porque a partir da Bíblia que nós temos então princípios para uma vida além do normal. Mas como eu guardei princípios errados, então hoje de manhã eu falei sobre 4 princípios, né? Por exemplo, quem sabe, quem já esteve aqui de manhã não responda, mas Davi matou Golias, foi com uma pedra, né? Com uma pedra. Foi isso que eu aprendi. E hoje de manhã nós vimos aqui no texto bíblico, lá em 1 Samuel capítulo 17, que ele não matou com uma pedra. Ele só tonteou e fez o cara desmaiar, ele matou com a espada, né? Aí alguém disse, bom, mas lá está escrito que ele matou com a pedra, mas depois disse que ele matou com a espada. A verdade é o seguinte, é que ele derrubou o cara e depois foi lá conferir, porque a gana, a garra, a determinação era tanta, que ele foi terminar o trabalho. Porque se esse cara levanta de novo, vai dar trabalho, então nós vamos resolver de uma vez, acabou aqui. E ele matou com a espada, ele pegou a própria espada do Golias, que era uma espada pesada para o garoto, e ele tinha ali seus 17, 18 anos, e ele então enfia a espada no Golias. Ele não tinha idade ainda para servir o exército, ele foi levar queijos para o comandante. O pai dele pediu para ele saber informações dos irmãos que estavam na batalha, os irmãos de Davi, que já tinham idade militar, estavam na batalha contra os filisteus, e Davi, não tinha WhatsApp naquela época, não tinha outro meio de comunicação, o pai também mandou levar queijo para o comandante,
subornozinho assim, disfarçado. Leva queijo para o comandante, que de repente ele põe os seus irmãos lá. Bom, isso é uma dedução minha, não está na Bíblia não, viu? Mas esse queijo aqui me chama a atenção, né? Porque sempre foi assim, né? Trata bem o comandante, que aí meu filhinho vai ter um, né? Bom, se não foi, Deus me perdoe, Davi me perdoe, quando eu chegar lá eu peço perdão para ele. O Jessé, o pai dele, eu peço perdão. Bom, mas nós vimos hoje que ele foi com a espada, e aprendemos sobre essa questão da determinação, de resolver, de ir atrás, né? Ele não derrubou com a pedra. Depois nós vimos que Golias tinha irmão, inclusive tinha mais pessoas com as quais Davi lutou, que eram tão grandes e fortes como Golias. Inclusive, um dos gigantes tinha 24 dedos. E aí, deixa eu consertar de novo também. Olha, gente, no Jornal Nacional estão pedindo desculpa demais. Eu já vi o Jornal Nacional que eles pedem desculpa 3 vezes, então me perdoe que eu vou pedir desculpa também, porque de manhã eu falei assim, eu usei uma expressão que aqui a gente não usa, e aqui eu falo até palavrão, mas tem expressões que eu não uso, né? Eu disse, quando eu falei do gigante com 24 dedos, hoje de manhã, eu falei que uma pessoa com 4 dedos já produziu um arraso. Eu não estava querendo dizer arraso no sentido político, negativo, não, tá? Eu não entro nesse campo da política, tá? Que a pessoa às vezes faz um beicinho e fala, poxa, está vendo, pastor, tal, né? Então assim, eu tenho que ter muito cuidado, porque hoje quando eu falei do gigante de 24 dedos, que está em 2 Crônicas, que Davi também enfrentou e matou, junto com o irmão de Golias, e eu não perdi a piada. Eu falei, gente com 4 dedos já conseguiu fazer muita coisa, se tornar importante na história, né? Foi esse, o arraso que eu quis dizer foi no sentido positivo. Mais um beijo para sarar a ferida, tá bom? Né? Porque eu sei que as pessoas, pastor falando em política. Não é, gente, é porque o Davi enfrentou um cara que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Aí você diz, por que o Golias se tornou importante? Porque foi o primeiro, foi o início, foi, sabe, e aquela questão do treinamento, nós aprendemos isso hoje de manhã também, de enfrentar o primeiro, de não correr no primeiro, depois o segundo já se tornou mais fácil, o terceiro torna mais fácil, o quarto, você vai ficando casca grossa. Se você foge do primeiro, né, o segundo nem aparece. Eu quero te dizer que o segundo vem mais forte, o terceiro e tal, mas é preciso enfrentar o primeiro. Então você vai ver em Crônicas que Golias tinha irmão e tinha uma raça de gigantes e que não foram famosos porque perdeu a graça. Davi já tinha ganho o primeiro, né? E derrubou o primeiro. Nós vimos também que não era um duelo, mas havia letras contratuais na disputa, que está lá em 1 Samuel 17, que dizia o seguinte: quem vencer, o povo inteiro vence, quem perder, o povo inteiro perde. Letras contratuais pequenas que envolvem outras pessoas na disputa. Vimos isso hoje de manhã também, essas letras contratuais, e nós vimos que Davi, ele era um poeta que matava leão, foi entregador de marmita, que chegou a ser o rei mais famoso de Israel, e algumas moças que estavam aqui hoje de manhã disseram: esse é o homem dos sonhos, né? Um cara que mata leão e faz poesia, olha que contraste, né? Os salmistas, a maioria dos salmos, no livro de Salmos, né? Poesias lindas. O cara que escreve: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ao mesmo tempo ele casa esse comportamento meio fleumático com a sanguinidade de matar leão. Mata leão e faz poesia, entrega a marmita, mas sabe ser rei, sabe conviver, como disse Paulo, na pobreza e na riqueza. Nós vimos hoje de manhã algumas coisas sobre ele, mas agora de manhã eu queria tratar de mais algumas informações que, pelo menos eu não sabia, custei aprender e tem muito a ver com a nossa caminhada. Primeiro, verso de número 4, lá em 1 Samuel 17. Eu vou te dar de dever para casa, você ler 16, 17 e 18 de 1 Samuel.
até o 19, 1 Samuel, mas nós não vamos ler todo o texto aqui da palavra de Deus. Vamos ler alguns versículos e considerar algumas verdades que pessoas nem todos sabem sobre Davi e Golias. Verso 4 diz assim, então, podemos ler juntos? Então saiu... Está aí, uma fake news que eu assumi. Se alguém me perguntasse se na época existisse WhatsApp, eu iria espalhar, né? Que a informação que eu captei, ou por não ter sido informado direito, ou por não ter aprendido bem. Mas, para mim, Golias, ele media uns 50 metros de altura. Para mim, ele era um gigante. Na época do Norivaldo, quando o Norivaldo era criança, né, e ele conta isso, existia um seriado na televisão chamado Terra de Gigantes, de uma nave que se perdeu no espaço e foi parar numa terra de gigantes. E nessa terra de gigantes, então, os humanos eram da altura do sapato dos habitantes, que eram também como humanos nesse planeta. E a verdade é que para mim era mais ou menos isso. Davi era da altura do pé do Golias. Como não se falou do tamanho exato, apenas que ele era alto, queridos, presta atenção numa coisa de receita de bolo. Se falar assim, coloque uma colher de pó royal na massa, é suficiente? Não, para mim não. Para as cozinheiras, para quem gosta, é uma facilidade, elas já entenderam o recado, né? Vai fazer um bolo, coloque uma colher de pó royal, e o bolo fica, né? Para mim não, eu não sei cozinhar, eu não entendo muito bem desses negócios, né? Para mim precisa falar o tamanho da colher, porque eu posso pegar uma colher de sopa, ou pegar uma colher daquelas grandonas de servir arroz, encher de pó royal e pôr na comida. Você está entendendo o estrago que eu vou fazer no bolo? Agora, se eu pegar aquela colherzinha e falar assim, a colherzinha de chá, né? Não fala deixar também não, porque eu vou deixar ela fora. É uma colherzinha de chá. Então você põe uma colherzinha de chá. Se não falar bem exato, a cabeça processa do jeito que nós temos. Então, quando falaram que o cara era gigante e o Davi era um menino, para mim, na minha cabeça, eu cresci certo de uma coisa, que o gigante era um cara assim que você tinha que quebrar o pescoço para olhar para ele. 50 metros, um prédio aí de 10, 15 andares, e o Davi um menininho, e ele acertou a testa do gigante. Confesso, irmãos, que eu fiquei decepcionado quando a fake news foi desmascarada. E eu descobri que o gigante Golias, ele não chegava a 3 metros de altura. Eu não sabia esse negócio de côvados aqui. A Septuaginta, que é uma tradução das Escrituras, ela chega a dizer que Golias tinha 2 metros e 2 centímetros. 2 metros e 2 centímetros. Russell Shedd, um grande escritor, um grande exegeta, ele colocou 2,92, 2,96, mas não chegava a 3 metros de altura, 3 metros. Isso um jogador de basquete, se você pegar a Septuaginta, 2 metros e 2 centímetros, um jogador de basquete era maior do que o gigante Golias. E eu fiquei decepcionado, porque eu achava que o gigante era, né, realmente um cara, assim, um monstro, igual os Vingadores, assim, aqueles caras, né? E não era 2 metros e pouco. Vamos imaginar que o Davi tinha 1,60 m, 1,70 m, né? Fosse da altura do Ryan, né? 1 metro e mais ou menos isso, quer dizer, estava quase pau a pau ali, né? Mas o que isso me ensinou? O que isso tem de prático? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque, querido, toda palavra é a receita do bolo da vida. E o que isso tem a ver com o bolo da vida? É que a partir do momento que eu aprendo a conceber os problemas maiores do que são, eu vou tratar todos da mesma forma, e não são.
Você está entendendo? Se a partir da Bíblia eu estou entendendo que na vida eu enfrentarei gigantões, eu vou transferir isso para todo o meu comportamento, você entende? E isso é um problema sério. Eu tenho que descodificar meu cérebro para que ele entenda que, à luz da Bíblia, os problemas não são de 50 metros como eu imaginava. Muitas vezes são até menores que eu, e eu estou correndo deles, porque eu concebi, eu criei um padrão para os meus problemas. E o que eu venho te dizer hoje, no nome de Jesus, na palavra de Deus, é que como eu me enganei, caminhei acreditando que o problema era maior do que a verdade, eu quero te dizer, querido, que nós sofremos desse tal de hiperbolismo. Hiperbolismo é uma coisa na mente assim que exagera o que não presta, aumenta o que não presta e diminui o que presta. Nós temos esse mau hábito. Davi, por exemplo, o próprio Davi no Salmo 6, ele diz assim: eu faço nadar a minha cama em lágrimas. Eu estou chorando tanto esses dias, que a minha cama já está nadando. Isso é uma hipérbole. Porque para chorar e fazer a cama boiar, é preciso chorar muito. Não é não, Nilcélio? Tem que chorar bastante, pegar uns baldes d'água e ainda ajudar. Ninguém chora tanto assim que a cama boia. Mas ele está usando de uma hipérbole, né? Por exemplo, lá no livro de Provérbios, diz que um dos argumentos para o preguiçoso, que ele usa, que um dos argumentos que o preguiçoso usa para não arrumar emprego, está lá em Provérbios capítulo 22, versículo 13, diz assim: diz o preguiçoso, você diz, vai trabalhar, vai procurar serviço, ele diz, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Ele cria as hipérboles com muita facilidade, ele exagera os problemas. Eu já espalhei muitos currículos. Quantos? 4. Ninguém abriu as portas para mim. Quantas você bateu? Umas 10. Bate em 100. A verdade é, não estou também falando aqui sobre questão trabalhista brasileira, no nome de Jesus. Eu só estou dizendo que eu aqui, eu comecei a ver os problemas maiores do que são, e até com uma certa base bíblica. Quando falava assim, você é um destruidor de gigantes, você vai derrubar gigantes, então eu captei a mensagem da seguinte forma: eu vou encontrar pela frente problemas enormes, e se eles não são, eu aumentava automaticamente, imperceptivelmente, eu aumentava o meu medo exagerado, porque eu inventava, como numa linguagem lá na terra do pastor Lutero, que cria chifre na cabeça de cavalo. Então assim, você começa a contar quantas dificuldades tem, quantos problemas tem, e o tamanho do gigante, ele ultrapassa a verdade. Eu quero te dizer, querido, que muitas vezes eu e você estamos correndo daquilo que não existe, e se existir, não é do tamanho que imaginamos. E eu não estou usando apenas um texto, estou te dizendo aqui o próprio livro de Provérbios. Eu não vou fazer um estudo bíblico sobre esse hiperbolismo, que é tão pecaminoso, que gera um medo doentio, exagerado, e nós somos levados a acreditar, está todo mundo morrendo. Espera aí, aonde? Está todo mundo desempregado, está todo mundo, sabe, nós vamos para o lado do exagero, e eu sei, sofremos com os enlutados, sofremos com os desempregados. Queridos, a missão, ela, pela graça de Deus, tem um papel social na sociedade. E eu não estou aqui zombando, eu só estou dizendo que os problemas particulares, as decisões que temos que tomar, nós vemos tantos problemas às vezes, e nós precisamos de diminuir esse gigante. A primeira palavra com a letra D que eu quero falar para você é diminuir, sabe? Baixa um pouco, sabe? Veja o gigante do tamanho que ele é. Passou uma barata, aí já sobe na cadeira. Faça algumas perguntas. Primeiro, qual o tamanho da barata? Ela é infinitamente menor do que o seu tamanho. Segundo, barata tem dente? Eu nunca vi realmente, não sei. Depois alguém que souber me informe, vai ser novo para mim saber se barata tem dente. Então,
Quer dizer, nós aumentamos, parece que a barata passa perto da lâmpada, ela vira um dinossauro, e aí nós corremos, e é assim, eu estou falando da vida, nós precisamos aprender a subtrair, sabe, as possibilidades negativas, os exageros de informações erradas, porque não é assim. Golias não era desse tamanho todo. Foi um milagre? Foi bênção de Deus? Foi. Eu não estou desvalorizando aqui o que está escrito na Bíblia, mas eu estou dizendo, queridos, o que Richard Carlson falou num livro, depois criou até uma série, porque o livro se tornou um sucesso devido a esse problema existencial. O Richard Carlson, ele lançou o primeiro livro, Fazendo Tempestade em Copo d'Água. Fazendo Tempestade em Copo d'Água. E depois continua o título do livro, né? E na vida, tudo são copos d'água. Aí esse livro foi vendido assustadoramente, e ele começou a fazer uma série, né? Fazendo tempestade em copos d'água. Nós temos essa mania de fazer tempestade, de criar um monstro, né? Nós temos essa fábrica de alta produção, de criação de monstros. Eu queria te dizer, querido, que ainda que fosse de 50 metros, ainda que a vitória é nossa no nome de Jesus. Mas eu quero te dizer que não é de 50 metros, não era de 50 metros, sabe? E não estou desdenhando do seu problema, mas eu quero dizer que é um comportamento. Vou usar mais uma vez a Bíblia, para que você saiba que eu não estou citando um texto que eu pus o dedo aqui, mas eu vou te dizer, por exemplo, os espias enviados para olhar a terra prometida por Moisés, 10 voltaram dizendo: nós somos como gafanhotos diante deles, nós estamos perdidos, 40 anos de vida andando no deserto, à toa, porque não tem como possuir a terra. 10, Moisés mandou 12 espias, mas 10 sofriam de um hiperbolismo exacerbado. Que redundância. Que eles aumentaram o problema. E eles chegaram para Moisés e falaram: Moisés, estamos decepcionados com você, com Deus, com todo mundo, porque o problema é intransponível, invencível, imbatível, nós não conseguimos. E olha que meleca. Olha que meleca eu posso falar, né? Olha que meleca. O povo inteiro, 3 milhões de judeus, na sua maioria acreditou. Josué e Caleb, que estavam bem tratados quanto a isso, tinham uma saúde mental boa, eles disseram: não é assim, não é assim. Nós vamos entrar naquela terra, nós vamos tomar posse daquela terra, nós somos mais fortes que eles, porque nós temos Deus conosco. Você está entendendo o que é o hiperbolismo? 10 caras voltaram, 12, 10 voltaram dizendo: tem jeito não, olha, depois dessa pandemia acabou tudo, sabe, agora não está dando para poder morrer direito, mas depois que acabar eu vou morrer, sabe, eu não estou nem internando agora, porque se eu internar agora eu já vou morrer antes, então eu vou esperar para depois, sabe, mas está tudo tão difícil, meu Deus, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou sobreviver, como é que eu vou, sabe, eu não estou debochando, querido, eu só quero dizer o seguinte: sobretudo quem já se entregou a Jesus Cristo e o recebeu como Senhor e Salvador, saiba que Ele ressuscitou e reina, Ele está vivo ao lado do Pai, e ao lado dele nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós somos mais que vencedores. E a expressão mais que vencedores, que aparece em Romanos 8, ela quer dizer: nós já entramos no octógono com a vitória garantida, nós só entramos para fazer teatro. Você sabia disso? A palavra mais que vencedores, que aparece em Romanos 8, ela quer dizer o seguinte: nós entramos na luta só mesmo para dar um testemunho, porque a vitória já está garantida. Amém? Vou te dar mais uma pílula para ajudar no medo, e eu preciso também, não é só você não, mas eu preciso, porque às vezes eu ouço as pessoas tão negativas, dizendo: não vai dar certo, não é possível, não tem jeito, não tem como, não tem saída, não há possibilidades, está tudo, né?
os céus estão fechados. Salmo 27, versículo 13, vamos ler juntos? Vamos todos juntos ler? Grave a palavra de Deus. Gente, eu não estou falando do que eu penso, eu estou te mostrando na Bíblia. Você que está em casa, olha na Bíblia. O salmista está dizendo, vamos juntos? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Ele está dizendo contra mim, eu sozinho, e um exército. Ele está dizendo, ainda que um exército se acampe contra mim, a vitória é minha. E se estourar contra mim, não é contra o Brasil, não é contra um grupo e tal, não. Se estourar contra mim uma guerra, ainda assim eu terei confiança. E ele continua dizendo, uma coisa eu peço ao Senhor e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. É isso que me interessa. Sabe? Então, qual é a fake news? Era o tamanho, a altura do desafio. Minha cabeça processava o seguinte, é muita areia para o seu caminhão. É muita areia para o seu caminhão. O gigante é gigante. O gigante é gigantesco. E depois eu fui ler direitinho, examinar a Escritura. Por isso que é boa igreja, gente. Igreja onde a Bíblia é estudada, eu não estou dizendo que é só aqui, mas toda igreja onde a Bíblia é o centro, vale a pena. Não procure uma igreja que seja mais perto da sua casa, procure uma igreja que esteja mais perto da Bíblia. Essa é linda, hein? Essa arrebenta. Não estou dizendo que é para procurar missão, não, tá? Todos são bem-vindos na missão, mas não estou dizendo que a missão é ao concurso. Eu estou dizendo, nunca procure uma igreja simplesmente por ser mais perto da sua casa. Procure uma igreja por ser mais perto da Bíblia. E a Bíblia é legal por isso, porque a partir do momento que você vê que o gigante não é do tamanho. E Deus está mostrando isso aqui, né? Segundo fake news que eu também me assustei quando percebi, foi em relação à armadura do Golias. Lá no versículo de número 5 até o 7, fala a descrição da armadura do Golias. Trazia na cabeça um capacete de bronze. Presta atenção como é que a turma vê os detalhes da dificuldade. Trazia na cabeça um capacete de bronze. Vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Inclusive depois que ele morreu, pesaram para saber. Ou foram na loja se informar, mandaram um detetive para saber quanto pesava o colete do cara. Ele trazia caneleiras de bronze nas pernas. Olharam para o Golias e fizeram análise minuciosa do problema. E um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão. A ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ainda ia o escudeiro. Bom, eu já tinha na cabeça que o problema era grande. E agora, o gigante gigantesco, que eu tive que diminuir, ele estava hiper, mega, top armado. Olha a armadura do cara, você viu aí no texto? Depois relê em casa. A lança, o colete, as caneleiras, eles olharam tudo, como eu e você, muitas vezes, achando que isso chama prudência. Muitas vezes chama medo mesmo. Medo de doentio exagerado. Que no lugar de olhar para cima, olha para frente. Mas eles olharam o Golias, e eu fiquei com isso na cabeça, que a arma do Golias, gente, o Davi com uma funda, uma tiradeira, um negócio assim, meio pano, meio elástico, sei lá, eu não sei direito como é que era a funda, não sei se já tinha borracha naquela época suficiente para fazer uma tiradeira, assim. Como é que o Davi vai enfrentar o cara sem a armadura que o Saul lhe deu? Saul lhe deu uma armadura completa, ele não quis usar, e agora vai enfrentar o cara com uma couraça toda cheia de escamas, toda hiper, é um colete à prova de bala, né? E ninguém tinha revólver na época, o cara estava com colete à prova de bala. Meu Deus, a armadura do cara, que problema! Fake news. Porque essa armadura não serviu para nada. Ele não jogou um dardo, ele não jogou uma lança, ele não usou armadura para nada.
a não ser para uma coisa: marketing pessoal. Marketing pessoal. Toda aquela armadura era só a apresentação. A verdadeira arma de Golias, eles não perceberam. Esse é o problema nosso. Geralmente, os ataques, eles são sutis, estratégicos. Golias, guerreiro, então ele vai todo paramentado para frente, e ele, com a lança, colete e tal, aquilo ali não era a arma que ele estava usando mais venosa, mais fatal. Qual a arma que de fato ele usou? Qual a arma verdadeira que ele usou e pôs o exército de Israel inteiro, a elite do exército, o exército melhor preparado de Saul, atrás da moita? E Davi percebeu essa arma. Enquanto o exército olhava as caneleiras, o colete à prova de bala, a lança, Davi percebeu a verdadeira arma que ele usava. Qual era? A língua. A língua. Olha lá, nos versículos 5 a 7. Versículos 5 a 7 no capítulo 17 de 1 Samuel. Versículos 5 a 7 diz assim: trazia na cabeça um capacete e tal. Aí, pula para o 8 até o 11. 8, versículo 8, desculpa. Parou, chamou as tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Ei, o que você está fazendo? Você não vai chegar a lugar nenhum, você nunca vai conseguir nada na vida. Você é burro, idiota, tapado, você é pobre, você é feio, você é esquisito. Essa foi a arma dele. Ele disse assim: para que saís formando-vos em... Vocês acham que vão ganhar alguma coisa? Ei, você acha o quê? Não sou eu um filisteu e vós servos de Saul? Vocês são um monte de um pregadinho aí, ó. Pau mandado. Eu sou o filisteu. Esse cara sou eu. Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Sabe quanto tempo ele falou isso? 40 dias. 40 dias ligava o rádio na Jovem Pan, estava o Golias falando isso. Ligava na TV, naquele canal, estava o Golias falando isso. Vocês estão perdidos. Acabou, acabou. Vocês não têm saída. Perderam, playboys. 40 dias ele disse: vocês não têm homem aí não. Eu quero um homem, eu quero um homem, eu quero um homem. Ele orou mais do que muitas moças solteiras. 40 dias ele fez uma corrente, né, de clamor diante de Israel, dizendo: eu quero um homem, eu quero um homem, eu quero um homem. Verso 9: se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos, porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nós os serviremos. 10: disse mais o filisteu, o Golias: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Então ele está insistindo. Verso 11 ele diz: ouvindo Saul e todo Israel estas palavras. Olha a arma, qual é a arma que as pessoas usam para nos destruir? Fofoca, recado de internet, Instagram e tal, que não é coisa de cristão. Aprendamos, irmãos, que entre cristãos, Mateus 18:15, se teu irmão tem alguma coisa contra você, ele vai pessoalmente. Se não foi pessoalmente, é demônio. É demônio. Sabe? E o Golias, olha lá, ouvindo Saul e todo Israel estas palavras, espantaram-se e temeram muito. Eles temeram por quê? Por causa da caneleira? Não. Por causa da lança? Não. Por causa do colete à prova de bala? Não. Por causa da palavra. Palavra. E é uma decisão. Eu acredito no que as pessoas estão me falando, ou eu continuo dizendo sim mesmo ouvindo não? É uma decisão. Não, você. Mas eu sei em quem tenho crido, sei também que é poderoso, hein? Para fazer infinitamente mais.
Enquanto dizem que não, eu continuo transformando o não em sim. Sabe que a partir desse fake que eu aprendi erroneamente, que a arma de Davi era uma coisa, do Golias era uma coisa, eu tenho esforçado para colocar no cérebro uma máquina que transforma não em sim. A pessoa diz não, eu continuo, sabe? Eu tenho muita dificuldade de acreditar no não como não. Porque o Golias falou, babejou. Aí quando o Davi aparece, verso 42 e 44, o Davi chega lá, aquele garotão, sem caneleira, sem colete à prova de bala, sem lança, com uma tiradeirazinha e uma pedra. O Davi chega e ele diz: aí grandão, nós dois, quer encarar? Aí ele vai para o Davi, olhando o filisteu, vendo o Davi, o que ele fez? Ele pegou a lança e pá, matou o Davi. Ganhei! Gente, não tinha no contrato hora marcada para dar a lançada, não tinha um juiz para apitar a partida. Ele podia ter matado o Davi na hora. O Davi chegou aí, que garotão chegou e falou assim: aí, ó, estou no páreo ainda, e com o meu povo ali, ó. Aí o filisteu olhou para o Davi e desprezou, por quanto era moço ruivo de boa aparência. Ele falou: você, gatinho, você está muito bonitinho para ser soldado, você não tem as mãos calejadas. Então, continua o verso 43. Verso 43 diz assim: disse o filisteu a Davi: sou eu algum cachorro para vires comigo com paus? Olha o Golias falando. E pelos seus deuses amaldiçoou Davi. Ele te diz: olha, a pombagira vai te pegar, o tranca-rua vai te pegar, os 7 facadas. Olha, Davi, você está derrotado, nada dá certo na sua vida, Davi. Só pelo fato de você ter aparecido aqui na minha frente, acabou. Os meus deuses vão te matar. Verso 45. Verso 45 diz assim, continua, até o 44, tá bom. Disse mais o filisteu Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Chega mais perto. Gente, palavra tem poder. Palavra tem poder. Sabe? A arma de Golias não era lança, não, as armas não eram o escudo, não era a caneleira, não era todo o aparato, aquilo era marketing. Nós temos que diferenciar propaganda de liquidação com o preço da mercadoria. Tem gente que acredita naquele negócio La Salle, eu acho até engraçado, né? Liquidação e tal, mas não compara preço, acredita-se na informação, né? E o Golias fez um marketing tremendo, mas só que era tudo marketing, então somente marketing, né? A verdade, queridos, é que lá em Provérbios 18, 21, guarda isso, Provérbios 22, 18, 21, a morte e a vida estão no poder de quem? A morte e a vida está no poder do diabo, a morte e a vida está no poder do canhão, a morte e a vida está no poder do revólver, a morte e a vida está no poder de quem? Você acha que tem? Não. Sabe o que mata mais? Tem muita gente que está vivo morta. Muitas pessoas vivas mortas, porque foram mortas pela língua de alguém que disse que você não, você não, você não, você não, você não, você não, você não. Então, primeira coisa que eu aprendi com Davi, entre tantas que eu já falei hoje de manhã, e nessa caminhada das fake news, foi em relação ao tamanho do problema. O problema não é do tamanho que você está pensando, não. Eu não quero, insisto, não quero te menosprezar. Eu sei que dói para chuchu. Poxa, eu enfrento uns gigantes que realmente, né, dói. Mas de repente eu tenho que assumir esse texto e ver que os gigantes são infinitamente menores que o meu Deus. Amém? E meu Deus agindo, ninguém impedirá. Quantos nãos eu já ouvi na vida? E você já ouviu? Nós já ouvimos. Então, por favor, não faça deles um gigante. Continue crendo. Continue crendo. Jairo chegou até Jesus e disse: minha filha está enferma. Disseram: não incomodes o mestre, sua filha já morreu. Jesus disse: continua crendo. Continua crendo.
Então, em primeiro lugar, o gigante não é do tamanho que eu pensava. Segundo, a armadura do gigante não era a que aparecia na foto, era a que estava escondida na boca. A armadura do gigante não é a que aparecia na foto, é a que estava escondida na boca. A morte e a vida estão no poder da língua. Quarta-feira agora nós estudamos sobre o profeta Elias e vimos a Jezabel. Elias estava tão cansado que ela falou que ia matar Elias, e Elias se escondeu e pediu a Deus que o matasse. Ele queria um suicídio gospel espiritual, por causa de uma palavra. A dona Jezabel disse que não queria saber dele, ele foi para uma caverna, se escondeu, nós estudamos isso quarta-feira. O poder da palavra. Ela não fez nada contra ele, ela não deu um tiro contra ele, pelo contrário, ela caiu da janela e morreu. Mas o Elias estava na caverna escondido por causa de uma palavra. Então cuidado, cuidado, cuidado. Uma música do Nani Azevedo, depois você procura e veja, que diz o seguinte: que a última palavra vem de Deus. Eu gosto dessa música do Nani. A última palavra vem de Deus. A última palavra é de Deus, não é do médico, não é sua, não é do técnico, não é, sabe? A última palavra quem dá é Deus. Amém? Então vamos lá? Recordando, para a gente poder sair daqui sabendo do que vimos na Bíblia, né? O gigante não é do tamanho que eu imagino. A arma é marketing. Eu não vou acreditar, porque o problema é que ele fala. Eu tenho que ter muito cuidado com o que as pessoas falam comigo. Eu tenho que ter muito cuidado. Por isso que Deus deu 2 ouvidos e uma boca só para a gente ter muito cuidado com o que ouve. Porque se esse ouvido aqui não escutar, o outro escuta e tentam, né, conectar. Porque se elas estão te chamando de burro, é porque elas estão com inveja da sua inteligência. Se elas estão dizendo que não, talvez seja um sim, não imediato. Mas a verdade é que não corra dos gigantes. Não corra dos gigantes. Tanta notícia negativa. Terceiro, em sétimo lugar, porque eu comecei hoje cedo, né? Sobre a pedra que Davi pegou para derrubar o Golias. E aí outro fake news que eu criei, que eu acreditei, não sei porquê, mas na minha cabeça passava o seguinte: o milagre foi tanto, para mim, um gigante de 50 metros, armado da cabeça aos pés. O Davi, o menininho, ele pega uma funda e joga e mata o Golias, né? Para mim o milagre foi um milagre assim, totalmente sem uma participação humana. Vê se você me entende. Eu acreditava durante muito tempo que o Davi passou na beira do riacho, como está escrito, e ele passou assim displicentemente e pegou umas pedras lá, 5 pedras, 6 torrões, pedra de barro. Está me entendendo? Porque a Bíblia diz que Davi pegou 5 pedras para jogar no gigante, e apenas com uma ele derrubou o gigante. Na minha cabeça, quando Davi pega as pedras, ele pega de uma forma normal, porque tudo é milagre mesmo, tudo é Deus que vai fazer, então eu não preciso fazer nada. Eu passo a mão assim no rio, olhando para cima, e pego as pedras que precisar, e pronto, eu vou para a batalha. E eu acreditava que era assim. Queridos, aí um dia eu parei para estudar sobre essas pedras. E olha o que está escrito na Bíblia, em todas as Bíblias está escrito isso. Dá uma olhadinha lá no versículo de número 40. Diz assim no verso 40: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras. Repete comigo. Ele pegou 5 pedras. Está vendo como detalhes tão pequenos entre nós e Deus são coisas importantes para chuchu? Detalhes tão pequenos. A gente vai parar nessa pedra lisa. Essa pedra lisa é importantíssima. Numa outra tradução diz seixo. Por que eu estou falando isso? Porque Davi não pegou qualquer pedra. Deus prometeu dar a vitória, mas em parte nenhuma da Bíblia Deus dá vitória a preguiçoso, displicente, desmazelado. Ache um texto da Bíblia
onde Deus tem esse comprometimento com pessoas que Ele quer usar, mas que são pessoas desmazeladas. Ele chama os discípulos porque eles estavam consertando as redes. Ele chama Mateus, que estava na coletoria, vimos isso domingo passado. Ele chama pessoas, mas Ele dá a chance das pessoas participarem do projeto. Davi não era só poeta, mas era guerreiro. Ele já tinha matado um leão e um urso. E quando ele passa no riacho para ir para a batalha, ele escolhe 5 seixos, isto é, pedras lisas do ribeiro, e as põe no alforje. Você diz, pastor, que diferença faz? Estuda física para você ver. Faz uma diferença enorme. Uma coisa é você jogar um torrão, uma pedra qualquer. Outra coisa é você jogar um seixo, uma pedra arredondada, ovalada. A aerodinâmica, ela é mais perfeita. Pergunta ao sniper, aquele que dá tiro mais de 1 quilômetro de distância, se não faz diferença. Você jogar uma pedra qualquer que você pegou, você achou que vai derrubar o diabo, vai derrubar o inferno, vai derrubar os problemas todos com qualquer coisa, de qualquer jeito. Eu só levantei a mão no apelo, eu só fui batizado, então daí para frente, já todos os meus problemas acabaram. Não! Escolha! Davi não passou no riacho e pegou assim aos montes, aí veio lambari no meio, veio bagre, não, ele escolheu 5 seixos, 5 pedras arredondadas, que tem uma aerodinâmica excelente, e que para um sniper acertar a testa seria bem mais fácil. O que Deus está me ensinando aqui? Deus está me ensinando para eu diminuir o tamanho do meu gigante, para eu prestar atenção na arma que ele tem na boca e não que ele veste, e para que eu escolha bem as estratégias, para que eu seja astuto e não um tolo imbecil. Queridos, o evangelho que castra a criatividade, o desempenho, que emburrece, esse é o evangelho do diabo. Porque em Cristo a criatividade aumenta, em Cristo a sabedoria. Tiago 1,5 diz: se alguém não tem, peça a Deus que Ele dá de graça. Sabedoria para escolher a arma certa, para a hora certa, para a distância certa. Eu quero te dizer que Davi não pegou qualquer pedra, não tem isso em Bíblia nenhuma. Em todas as Bíblias diz o tipo de pedra, e esse lisas ali não se refere ao fato de que só tinham pedras lisas lá, ou é uma informação de só menos importância. Tudo na Bíblia tem importância, tudo na Bíblia foi escrito para o nosso crescimento, para a nossa vitória, para o nosso bem, até os pontos e vírgulas. Então, querido, eu quebrei a cara mais uma vez, porque eu estava tentando derrubar gigante com pedra de barro, com pedra quebrada de qualquer jeito, até que eu descobri que seixos me fazem um sniper gospel. Receba a unção de Deus, não minha, para que você seja um destruidor de gigantes, com muita sabedoria. Pare de jogar qualquer pedra nos seus gigantes, escolha estratégias certas. Amém? Tem que mostrar na Bíblia, porque nosso princípio aqui na missão, deixar bem claro que não é uma ideia. A Ruth queria casar, já era viúva. Se solteiro já é difícil, imagina, já era viúva. Tinha passado um monte de problema, mas ela ainda tinha uma sede de arrumar um casamento, e vão de novo, Porque tem gente que reclama de casamento e tal, mas quer casar de novo. É um negócio interessante, E ela queria casar de novo. A Ruth, lá na Bíblia, eu estou dizendo da Bíblia. Aí apareceu o cara, incrível, um dos homens mais gentis, educados, cortês, um galã, um Dom Juan, Boaz. Sabe aquela lista de ingredientes do candidato? A do Boaz excedia, não era ficha criminal não, era ficha de virtudes. Leia o livro de Ruth. Aí, a Ruth
conta para a sogra. A sogra diz para ela o seguinte: querida, essa questão de arrumar um casamento sempre foi um gigante na história, um casamento bom, um casamento direito, tal, isso sempre foi um gigante que nós enfrentamos, né? É um gigantesco problema. Agora, você quer derrubar esse gigante e resolver essa questão de uma forma bonita? Olha o que ela diz no capítulo 3, verso 3. Eu fico imaginando pessoas que abrem a Bíblia aleatoriamente assim, e viram de cabeça para baixo, tá? Deus fala comigo agora, e de repente abre a Bíblia e põe o dedo em Ruth 3:3, quando a palavra de Deus diz assim: vá tomar banho. Aí a pessoa deve fechar e falar assim: não, isso não tem a ver comigo. Foi a palavra de Deus. Gente, eu estou falando que a palavra de Deus diz o seguinte: Ruth, você quer arrumar um casamento bom? Então toma um banhozinho, filha. Isso significa que a Ruth não estava tomando banho devido à depressão, o passado, porque jamais estaria escrito para ela tomar banho se ela estivesse tomando banho. A Noemi não era gagá. Ela só mandou a Ruth tomar banho porque o estado depressivo, o estado de esperança que não se materializava, fez com que ela ficasse de um jeito naftalinanesco. Credo. Cheirando naftalina. Aí a Ruth diz, põe na 3:3, diz assim: banha-te, unge-te e põe um vestidinho melhor. Nós não estamos na festa junina, lá não é. Desce a eira, sabe? Passa um avanço, passa um alfazema, né? Sei lá, passa um negócio qualquer, mastiga uma cabeça de alho para tirar o mau hálito, mas quer resolver o problema? Gente, eu estou falando de Bíblia, eu estou falando que não se ganha simplesmente pegando qualquer pedra no riacho. Ah, você quer mais? Quer mais de Bíblia? Então eu vou te falar de Bíblia, porque toda a Bíblia foi inspirada para o nosso ensino. Gênesis 41, José estava preso, esquecido na prisão, e aí aparece uma porta de emprego, depois de 2 anos que ele estava esquecido lá pelo copeiro do rei, lá em Gênesis Gênesis 41, verso 41, aí José então é chamado, diz assim: então tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e pôs a mão de José. Não, vem um pouquinho antes, vê antes, quando diz que foram chamar ele na cadeia, por favor, acha aí para mim, no capítulo 41 mesmo, foram chamar José na cadeia, e aí disseram: José, vai sair um habeas corpus aí, meio temporal, você vai até o palácio para interpretar um sonho do faraó, se você conseguir, você pode se dar bem e tal, né? A chance da vida bateu na porta. José tinha experimentado inúmeros milagres. Irmãos, o que estou dizendo na minha meninice bíblica, eu tinha concebido que era só pegar uma pedra do riacho e derrubava Golias. Não pegue qualquer pedra do riacho, tem que pegar um seixo que faz de você um sniper, tem que ter estratégia, tem que pegar a Ruth e mandar tomar um banho e dar uma arrumada. Se daquele jeito não conseguiu, quem sabe do outro jeito, né? Tirar aquela cara de amargura, deprimida. Aí o José estava preso, bate uma oportunidade de emprego, disse mais faraó a José: não, vê antes, quando ele vai chamar na cadeia. 14, versículo 14, por favor, eu coloquei o contrário, 41 é 41, 14, desculpa, né? 41, 14. Então o faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. O emprego! Sai depressa! É o faraó! Você vai ser funcionário público! Vamos ler a Bíblia, irmãos? Continua o texto, olha o que está na Bíblia, irmãos, vamos ler Bíblia, o que está dizendo na revelação de mistérios, de segredos? Ah, meu Deus, eu queria saber quem é a besta, eu queria saber quem, querido, tem tanta besta por aí, para que querer saber de outra? Eu queria saber quem é o anticristo, eu vim na igreja hoje para saber como é que vai ser o Apocalipse. Querido, eu quero te falar o seguinte: enquanto o Apocalipse não chega, eu não sei que hora vai chegar, nem Jesus sabia, então não vou te informar. Eu só quero te dizer uma coisa: pastor, mas a pandemia é um sinal do fim?
Querido, eu não sei, nem Jesus sabia a hora do fim. Então não vou te informar, não vou te enganar não. Jesus disse aqui, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Eu vou arriscar falar que pandemia está na hora do fim? Eu sou bobo? Sou, mas nem tanto. Eu só quero te dizer o seguinte, que na hora que chegaram para o José, ei, emprego, olha lá, sai depressa. Ele falou, tem um Presto Barba aí? Você tem um sabonete? Eu não posso ir na presença do faraó do jeito que eu estou, como é que eu vou ser contratado? Né? Ele se babeu. Mas por que isso está na Bíblia, hein? Eu queria saber tanta coisa de Deus, e a Bíblia ocupa com informações que para mim parecem não ter nada a ver, não, pastor Sabrina? Para que Deus mandou escrever isso na Bíblia, que o cara se barbeou? Para criar uma doutrina que não pode ter barbudo na igreja? Não, querido, não. A ideia é mostrar para mim que José era estratégico, ele mudou de roupa, olha lá o texto, mudou de roupa, e foi se apresentar a Faraó. Então, terceira fake news que eu arquivava na minha cabeça e passava para os outros, é que Davi pegou qualquer pedra do riacho para matar o gigante. Não mata não, viu? Eu não quero te decepcionar, você vai ficar frustrado com Deus, frustrado com o pastor, frustrado com o profeta, frustrado com a Bíblia, frustrado com um monte de coisa, porque não se derruba o gigante de qualquer maneira, tá? Tem que ter estratégia. E por último, por hoje, talvez semana que vem eu fale de mais 4, mas por último, né? Eu achava que Davi tinha ido lá para matar o gigante por uma vocação divina, confesso, porque eu vivia num meio assim, onde só se fazia a partir do momento que era eleito por votos das pessoas. Estou falando meio religioso, não estou falando cargo, né, na sociedade, estou falando de igreja, que as pessoas só faziam se elas tivessem cargos, estrela de xerife, I am the boss. Né? As pessoas só faziam se tivesse um título, e fossem chamadas, ou tivesse uma experiência mística, porque eu já participei dos dois lados, o lado que eu chamaria de tradicional, que teria que ser uma eleição pessoal, ou um lado místico, que seria assim, você viu um anjo, você viu. Então, como eu fui criado, formou na minha cabeça que o Davi foi para lá para matar o Golias. E aí, queridos, eu fiquei impressionado de ver que ele não tinha nada a ver com a briga. Ele foi lá para entregar queijo e para ter notícia dos irmãos. Não sei se o pai dele tinha alguma conexão com Minas Gerais, mas mandou entregar queijo. O pai dele mandou ele entregar queijo lá. E ele foi ter notícia dos irmãos. Versículos 25 diz assim, versículo 25, e diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu, perguntaram para o Davi, você já viu aí, está correndo uma notícia aí que tem um gigante aí que está, por isso que nós estamos todos escondidos, pois subiste para adorar Israel, quem matar o rei o acumulará de grandes riquezas, lhe dará por mulher a filha, olha, presta atenção nisso, aí eu vou acabar mesmo, tá? Dá uma relaxada aí, nós vamos terminar. Olha só, fantástico. Eu achando que o Davi foi assim por uma questão, né? Tão somente espiritual, no sentido, ele viu um anjo falando, Davi, mata o Golias, é você, servo, o vaso. Gente, eu detesto essa expressão, me perdoe, eu respeito quem fala, mas quando me chama de vaso, e Davi então recebeu não foi assim, Davi chegou lá e falaram para ele, sabe quem matar o Golias? Tem um prêmio, vai ter um salário bom, o rei o acumulará de grandes riquezas, vai casar com a filha do rei, pode não ser bonita, mas tem dinheiro, dá para fazer umas plásticas, uma recalchutagem, tal, e o seu pai isentará de impostos em Israel, ele e toda a sua herdade, toda a sua
Por isso que quando Jesus pagou imposto, lá cobrado no Novo Testamento, Jesus não deveria ter pago. Jesus pagou por excesso de bondade, porque Jesus era da linhagem de Davi e estava incluído nesse contrato. Mas Jesus falou: Pedro, pesca lá e pega uma moeda para mim e por ti, eu vou pagar também, só para dar uma esnobada, porque dinheiro para nós não é problema. Pega um peixe lá que tem uma moeda que vai pagar o meu imposto e o seu. Jesus não precisava pagar imposto não, porque estava no contrato. Quem matasse Golias estava isento de impostos em Israel, e a sua geração ia casar com a filha do rei e ganhar dinheiro. Continua o verso 27, diz assim, verso 27, e o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que ferir ao Golias, assim fará a ele. Aí Davi continua perguntando. Você vai ler no capítulo 19 que Davi, ele sai perguntando várias vezes, ele sai perguntando. Aí os irmãos dele dizem: cara, você é chato, hein? Você não entendeu não? Você está querendo o quê? Você está querendo aparecer? Ele disse: não, eu só estou querendo ter certeza de uma coisa. O que eu ganho se eu matar aquele cara? O que eu ganho se eu matar aquele cara? Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque uma última lição, quando foi castrada a minha espiritualização do chamado. Anota aí, pastor Lutero, e depois nós vamos escrever um livro sobre isso. Espiritualização do chamado, que é uma das maiores desculpas para as pessoas não fazerem nada. É a espiritualização do chamado. Eu não tive uma confirmação de Deus. Eu não vi anjo, anja. Eu não vi uma voz do além, do aquém, de ninguém. Eu fui lá na igreja, não arrupiei. Lá na terra do Hudson fala arrupio, né? Arrepio, né, Hudson? O pessoal falou: eu não arrupiei. Então eu não fui chamado para nada, eu não vou fazer. Essa semana sofremos, no meio de tantas lutas nas trincheiras, com a perda da verdadeira rainha dos baixinhos no Brasil, uma mulher que trabalhou mais de 60 anos no departamento infantil. Quem acompanha o Instagram, viu no Instagram que eu postei uma entrevista que eu fiz com ela, com a tia Custódia, lá em Niterói, onde está o Erli, que faz aniversário amanhã, turma toda lá. Tia Custódia, 60 anos no trabalho infantil, sem salário, voluntária, doação para além de muitos que ganhavam. Eu estive há 3 anos atrás com ela, antes dela falecer essa semana, e ela me falando: eu quero morrer dando aula para as crianças. Espalhou pelo mundo afora os filhos na fé dessa mulher. A missão, nós temos aqui, entre tantos filhos na fé, alguns se tornaram líderes, empresários, e outros tantos pastores. Pastor Mário, que hoje nos representa no mundo, numa agência missionária, foi criado com os ensinamentos bíblicos de Dona Custódia, tia Custódia, como a gente chamava. Aos 16 anos, ela se levantou para trabalhar no departamento infantil da igreja, e ela ficou mais de 60 anos sem faltar, sem se justificar. Morava num casebre, não tinha privilégios, não tinha vantagens, não tinha, sabe? Mas uma matadora de gigantes, gigantes que queriam engolir as crianças, gigantes que queriam devorar. Ela ensinava a Bíblia. Alunos da escola bíblica da tia Custódia saíam sabendo a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, Velho e Novo Testamento. Ela ensinava a Bíblia nos acampamentos, nas escolas, ela viajava o Brasil. A primeira revista de crianças cristã mesmo, foi ela que lançou no Brasil, Juvenis para Cristo. Faleceu essa semana. E eu conversando com ela. Por quê? Por que a senhora não para? Ou por que a senhora entrou nessa? Eu mesmo fui pastor dela e a gente não batia muito bem às vezes. Né? Porque eu sou difícil, eu sei. Mas a pessoa que quer faz. A pessoa que é apaixonada, ela põe na mão no arado e não olha para trás. A pessoa que quer, ela se levanta e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não vi anjo nessa reunião, eu não vi
não fiquei arrupiado, eu não vi uma voz do além, o pastor não falou nada que tinha a ver com a minha necessidade, mas uma coisa eu vou fazer, eu vou sair daqui hoje, vou começar a trabalhar pelo Evangelho, vou me doar a Jesus Cristo, vou me acertar com Ele, e não só vou ser um assistente de culto, mas vou servir. Em breve nós vamos estar retornando, e melhor do que antes, um grande avivamento vai acontecer, e eu serei parte dessa fogueira de Deus. Não, pastor, eu até quero, mas eu estou esperando a confirmação. Isso é diabólico. Isso é diabólico. Sabe? Eu estou esperando um sinal. Que sinal? Quer que está um semáforo aqui, um sinal de trânsito? Vai ficar sempre verde, dizendo que você pode passar para as fileiras do exército de Deus. Está esperando um sinal? André, arruma um sinal então. Pede lá na prefeitura um sinal de trânsito, vou pôr aqui. Para quem está esperando um sinal, eu vou sempre mostrar. É legal, cara, gostei da ideia. Não assustem. Mas eu vou pôr um sinal aqui, porque tem gente esperando um sinal para servir. Eu vou pôr um sinal. Só vai acender o verde, né? Porque todos estão chamados para servir. Amém? Davi não entrou na guerra. Davi não entrou para chamar. Ele chegou lá e falou o seguinte: o que é que eu ganho se eu matar esse cara? Cara, você vai ganhar um casamento novo aí, com a filha do rei. Você vai ganhar dinheiro e você vai ganhar isenção de impostos. Nem imposto de renda você paga mais. Aí ele perguntou aqui, perguntou ali, o pessoal falou: você está chato, hein? Você está chato. Ele disse: estou. Sabe por quê? Porque eu vou entrar nessa guerra, mas vou entrar para ganhar. Amém? Então, palavrinhas com a letra D, para não fugirmos do mnemônico, antes de batizarmos e encerrarmos, palavrinhas com a letra D. Primeiro, o que nós aprendemos hoje? Diminuir a dificuldade. Primeiro D, que D na tela aqui? Hoje eu vou até exagerar no mnemônico. Primeiro, diminuir as dificuldades. Diminuir as dificuldades. Primeiro D. O gigante não é do tamanho que você imagina, nem que eu imagino. O gigante é mais frágil do que nós imaginamos. Não assuma essa fake news de que o gigante tem 50 metros. Segundo, com a letra D, duvide dos diagnósticos. Duvide. Falaram que você é um fracassado, que você é uma lesma, que você... Tem algumas pessoas até que falam de você bem, mas querendo o seu mal, não? Assim, você é bonitinha, mas deixa para depois. Você é bonitinho, mas, né? Tem pessoas que falam não, até de uma forma poética, assim. Mas não acredita não. Acredita só naquilo que for verdade mesmo. Se tiver provas. Duvide dos diagnósticos. Vai morrer todo mundo, vai não sei o que todo mundo, vai explodir tudo, não sei o que. Oh, Jesus. Terceiro, com a letra D. Terceiro, uma destreza dinâmica. A vírgula está ali por acaso, mas é uma destreza dinâmica. Destreza. O gigante não é do tamanho, a arma dele não está por fora, está na boca. E a arma do Davi não é qualquer pedra, é um seixo. Destreza dinâmica, o seixo. Estratégia, destreza, habilidade. A palavra destreza quer dizer habilidade, dinâmica. Ele pegou um seixo. E quarto e último, com a letra D, para encerrar, disputa desafios, nunca fuja deles. Nunca fuja deles. Eu disse hoje de manhã e vou repetir. Se não fosse Golias, quem seria Davi? Mais um na história. Os grandes obstáculos, os grandes nãos que recebemos, podem ser as maiores oportunidades da nossa vida. Se não fosse o dilúvio, o que seria Noé? Se não fosse a falência financeira, o luto e a doença, o que seria de Jó? Você sabia disso? Que Jó só é conhecido, não é porque era homem íntegro e reto, é porque ficou doente, luto, e faliu, e venceu os gigantes. Então eu quero te dizer, glórias a Deus pelos gigantes. Se não fosse o gigante Golias, o que seria Davi? Não fuja, porque atrás de um gigante está a oportunidade de crescermos, para a glória de Deus. Amém. Amém.